Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã desse último domingo do mês de junho de 2021. Essa semana que segue, nós iniciaremos também o mês de julho de 2021, momento que nós temos refletido, vivendo de forma ímpar, esses dois últimos anos, 2020 e 2021, uma forma diferenciada de mundo, mas contudo nós permanecemos fortes e confiantes no Senhor Jesus, o qual nós cremos e temos tido a nossa esperança e a nossa força nele. Convido os amados irmãos para uma oração, para esse início de aula de escola bíblica dominical. Santíssimo, bondoso, eterno Deus, obrigado por esse instante, por este momento maravilhoso. O Senhor possa estar nos abençoando, Pai, sustentando a nossa vida para a honra e glória do Teu nome, e que hoje possamos aprender da Tua palavra, sermos edificados e consolidados na Tua palavra, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do reverendo Carlos Alberto, que estará nos trazendo esta aula, e também sobre a minha vida, Pai. Estaremos fazendo essa parte, esse momento de abertura e encerramento também, ó Pai. Que a nossa ministração também seja segundo o Teu querer e a Tua vontade, em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, eu os convido a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 30. Livro de Salmos, capítulo 30, que diz assim a palavra do Senhor: Eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Pois a sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Eu, em meio à prosperidade, afirmei: jamais serei abalado. Foste tu, ó Senhor, o que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, ó meu Deus, clamei. Ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue se me fizeste descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança, substituísse meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores. A ti não se cale, ó Senhor, Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo sempre. Amados irmãos, eu quero meditar com vocês nesta manhã, neste domingo, sobre que o nosso Deus ama a vida e Ele quer apenas vida para nós. E vida em abundância. Deus ama a vida, Ele quer apenas vida. Deus criou o homem para ser incorruptível. E infelizmente o homem falhou. Primeiro o homem, ele falha, ele cai na conversa de Satanás, através da serpente, como conta-nos a Gênesis, mas pelo seu Filho amado, através de Jesus Cristo, salvou-nos da morte. Eis porque Ele damos graça em cada momento da nossa vida.
Em cada celebração, os nossos cultos, eles não têm que ser tidos como um trabalho, né? Muitas vezes nós escutamos os nossos irmãos mais antigos: ah, vamos para o trabalho da igreja. Não, nós não vamos para o trabalho da igreja. Nós vamos para a celebração, para a festa da alegria, porque esse Deus nos ama a vida. Esse Deus ama a vida. Ele não ama a morte, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. E ele quer mudança de vida, ele quer transformação. Jesus Cristo, na sua vida terrena, sempre defendeu a vida. O Evangelho segundo o apóstolo São Marcos, capítulo 5, dos versos 21º ao 43º, relata-nos 2 episódios que assinalam a defesa da vida. Ele cura, ele levanta. Ele torna livre todas as pessoas e dá-lhes toda a dignidade e capacidade para viver plenamente. Sabemos dizer-lhe que ele é a nossa alegria de viver? Temos dito isso para o nosso Deus? Vivemos em uma pandemia de âmbito global, desesperadora, com tantas mortes. Nos últimos dias, só o Brasil chegou a 500 mil mortes, a 500 mil pessoas vitimadas pela Covid-19. Quantos de nós sofremos essa dor, esse choro de perdermos um ente querido? E talvez quantos de nós estamos aterrorizados com essa doença? Mas temos que ter a consciência que nosso Deus ama a vida. Sempre é uma ocasião própria para celebrar, para a festa da vida. Esse domingo, no nosso calendário litúrgico, é o 13º do tempo comum, e é uma oportunidade para nós celebrarmos a vida mais forte do que a morte. Celebra a Deus. Nós devemos celebrar o Deus apaixonado pela vida. Convém, pois, que na celebração deste dia, a vida exploda em todas as suas formas, na beleza das flores, nos gestos e atitudes, na proclamação da palavra, nos cânticos e aclamações, na luz, no cântico do salmo e na profissão de fé. Será bom recordar que é o Deus da vida que nós confessamos as suas maravilhas e que nós proclamamos durante toda a nossa vida. E mantenhamos a convicção expressa que Deus não se alegra com perdições, com perdição dos vivos, que Deus ama a vida, que Deus ama a santidade. O Salmo 30 que nós lemos agora diz: eu te exalto, Senhor, pois me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Clamei por livramento e tu me curaste. O Senhor tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova. Também diz o verso 5, parte B do capítulo 30 dos Salmos: o pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. A nossa esperança é essa, amados irmãos, é nesse Deus da vida. Apesar que quando nós lemos os nossos jornais, telejornais, notícias, os nossos meios de comunicações, redes sociais, nós só vemos e escutamos e lemos e temos informações de notícias de morte. Mas vem uma luz para nós, porque o nosso Deus, a qual nós temos esperança, é um Deus de vida, um Deus que ama a vida. Tanto é que quando nós morremos espiritualmente, o nosso Deus providenciou e nos doou seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar, para sermos resgatados na sua ressurreição e termos vida e vida abundância. Lembro de um
hino que diz, que tem o seu título Quantas Muitas Bênçãos. Ele começa dizendo: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, lembras muitas bênçãos, dize-as melhor de uma vez, pois verás surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-la todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. E no final, a última estrofe diz: seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes. Deus será por ti seu divino auxílio, corrigindo o mal. Há de assegurar-te galardão final. E volta a repetir: quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Venha dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso o quanto Deus já fez. Esse hino, este louvor, esta adoração, esta oração de gratidão que cantamos, realmente faz parte da vida do cristão. Quando nós paramos para ver, analisarmos, nós vamos ficar surpresos. Quantas bênçãos Deus tem nos dado através das nossas vidas, através que nós recebemos das suas divinas mãos. Uma abençoada aula de Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Fiquem com Deus e até o encerramento. Meus irmãos, muito bom dia. Vamos começar a nossa escola dominical com a leitura no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. A palavra do Senhor nos diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, repetindo aqui o que diz o versículo 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós estamos analisando o credo apostólico, e nós, quando pensamos no credo, nós já conversamos sobre isso há umas semanas atrás, nós já falamos que o credo ele é estabelecido no modelo trinitário, ou seja, das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ali uma definição da pessoa do Pai, as suas características, do Filho e do Espírito Santo, cada um com as suas características e os seus valores. Então, a respeito do Pai, o que o credo diz a respeito do Pai? Diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E é isso que nós vamos analisar brevemente hoje. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Portanto, vamos por partes. Quando eu digo que Deus é Pai, ele se apresenta assim, com relação a Jesus. Jesus se dirige a Deus como sendo o seu Pai, Então, e nós cremos também, quando a palavra do Senhor nos diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, por que Deus é Pai? Porque Ele é Pai de Jesus, né? Seu unigênito Filho. Mas também a palavra de Deus nos diz que em Jesus, né, que nós somos irmãos de Jesus, né? Então, se somos irmãos de Jesus, isso faz com que Deus seja nosso Pai também, né? Nós somos filhos de Deus por adoção, né? Pela adoção nós somos feitos filhos de Deus. Deus é Pai de Jesus e é igualmente o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus, filhos por adoção, irmãos de Jesus, né? Quando nós falamos nessa relação de pai e filho, nós vamos ver isso muito presente lá no Antigo Testamento, né? Porque a relação de Deus com o antigo Israel é uma relação paternal, uma relação de pai e filho. Em todo momento, Deus é o Pai que disciplina, é o Deus que corrige, e a palavra de Deus vai nos dizer, né? Eu corrijo e disciplino todos aqueles a quem eu amo. Isso caracteriza a atitude paternal de Deus, porque nós que somos pais e mães também corrigimos, disciplinamos nossos filhos pelo amor que temos a eles, né? Mas Deus também é o Pai que consola, é o Pai que conforta, é o Pai que dá colo, é o Pai que abriga, é o Pai que protege, assim como nós fazemos com os nossos filhos. Então, quando eu digo no Criador, creio em Deus Pai, eu estou falando desse Pai, que foi Pai do seu povo no antigo Israel, que é o nosso Pai hoje, né? Que é o Pai do seu unigênito Filho Jesus, mas que é nosso Pai por adoção. Somos filhos de Deus por adoção. E também o credo nos diz: Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que significa dizer isso? Que Deus não apenas possui todo o poder, mas que Ele também exerce todo o poder. Então, meus irmãos, não existe um poder paralelo ao poder de Deus. Muitas vezes nós atribuímos ao adversário, ao diabo, um poder que ele não tem, né? As pessoas às vezes se referem ao diabo como se ele exercesse uma espécie de poder paralelo ao poder de Deus, como se fossem duas forças antagônicas, opostas entre si, né, que lutam entre si, quando na verdade não é dessa forma que as coisas acontecem. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o único que possui e que exerce todo o poder, né? Então, quando eu digo Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é Deus que possui e exerce todo o poder. E a terceira afirmativa a respeito de Deus é que Ele é o Criador do céu e da terra, né? Então eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esta afirmativa também faz com que nós entendamos que tudo que Deus criou é perfeito. Toda a criação é perfeita, porque é resultado do querer de Deus, é resultado da ação de Deus, é resultado da obra de Deus, né? Então Deus fez tudo perfeito, e a palavra de Deus já nos diz isso também, né? Tudo fez Deus perfeito no seu tempo. Tudo fez Deus perfeito no seu tempo. Então, não há nada imperfeito. Mas nós pensamos assim, mas e por que então há tanta maldade no mundo? Então, por que essa doença que nós estamos aí enfrentando, essa pandemia terrível, né? Se Deus fez tudo perfeito, por que as pessoas estão morrendo vítimas da violência? Por que as pessoas estão morrendo vítimas
dessa enfermidade maligna? Por que as pessoas estão morrendo? Por que há tanta maldade no mundo? Eu continuo dizendo que tudo fez Deus perfeito no seu tempo, continua fazendo, né? Porque a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? Então tudo fez Deus perfeito, continua fazendo, e tudo que Ele fez continua sendo perfeito. Agora, o mau uso por parte do ser humano dos recursos, de tudo que Deus preparou, de tudo que Deus criou, o comportamento humano que altera o ciclo natural das coisas, que altera a ordem natural, que altera a localização, o uso, ou melhor, o mau uso, é que faz com que as imperfeições aconteçam. Cada coisa que Deus criou tem uma finalidade, tem uma razão de ser. E quando o ser humano vai lá e mexe e adultera essa finalidade, esse objetivo para o qual esse elemento da criação de Deus foi originalmente criado, aí nós temos aí uma inversão, né? Quando nós pensamos, por exemplo, nas doenças, pensamos aí nas pandemias, está crescendo agora, não é, a suspeita de que esse vírus tenha sido retirado de morcegos que viviam lá no interior de cavernas e foram trazidos de lá, manipulados em um laboratório, e do laboratório esse vírus teria fugido. Quer dizer, enquanto o ser humano não foi lá mexer com o que estava quietinho, perfeito lá, não havia problema nenhum. Mas foi lá o ser humano manipularam algo que não deveria ter acontecido assim. Quando nós pensamos na queda do homem, a queda do homem começa onde? Vamos agora para a Bíblia, né? Quando é que a queda do homem começa? Quando o homem desobedece a Deus. E qual foi o ato de desobediência do homem? Deus olhou para o homem e disse: olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, à exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer deste fruto, certamente você morrerá. O que o homem fez? Foi lá e comeu exatamente daquela árvore que Deus disse, a respeito da qual Deus disse: você não deve comer, não mexe, não põe a sua mão aí. Ah, mas por que Deus criou a árvore? Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque a vontade dele sempre vai prevalecer sobre a nossa. E Ele quis criar aquela árvore, Ele quis e criou. Mas Ele disse ao homem, que não é criança, que entende muito bem o que a palavra de Deus, disse: olha, está aqui, mas eu não quero que você mexa. E o homem foi lá e mexeu, e desobedeceu, e por isso entrou a maldade no mundo, né? Então, quando nós alteramos, de alguma maneira, nós adulteramos o ciclo natural das coisas, nós acabamos que pagando um preço absurdo, né? Porque Deus criou tudo perfeito, mas o ser humano vai lá e adultera aquilo que Deus criou perfeito. Então, esse é o Deus Pai, meus irmãos. Esse é Deus. Ele é Pai, Ele é todo-poderoso e Ele é o Criador de todas as coisas, né? Então Ele é nosso Pai, além de ser Pai de Jesus, porque nós somos filhos por adoção, né? Ele é todo-poderoso, né? Porque Ele tem todo o poder e Ele exerce todo o poder, e nada acontece sem o consentimento dele, né? Sem que Ele consinta, sem que seja da sua vontade. E Ele é o Criador do céu e da terra, né? E toda a sua criação é perfeita, inclusive o ser humano. Mas tudo criou Deus perfeito, tudo Ele fez perfeito e o fez no seu tempo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde,
Que o Deus que é Pai seja para nós esse guardião, esse protetor, mas também aquele que nos disciplina, que nos corrige e dessa forma demonstra o seu amor por nós. Que Deus dê paz ao nosso coração. Irmãos, depois desta aula que nós tivemos com o reverendo Carlos Alberto sobre meditações no Credo Apostólico, nós iniciamos a parte final, ou melhor, caminhamos para o encerramento da nossa escola bíblica dominical nesse domingo. Quero agradecer a presença dos amados de forma online, né? Nossa escola dominical só tem sido de forma online. Muitos dos nossos irmãos nos acompanham no momento da estreia, às 9 horas, todo domingo, pelo canal do YouTube, Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, IPJO. Muitos assistem já no momento da estreia, outros assistem durante o domingo ou durante a semana, mas não deixem de assistir, não deixem de estudar. Dúvidas, entre em contato comigo, com o reverendo Carlos. Quer ter o material, entre em contato conosco, nós encaminharemos o material de forma digital. Muito obrigado mais uma vez pela atenção dos irmãos, por esse momento de participação da atividade ou da vida ativa da nossa igreja, apesar de não estarmos de forma presencial ainda na escola bíblica dominical, dominicalmente, né, na nossa igreja, mas estamos presenciais, ativos, estudando a palavra de Deus no conforto dos nossos lares, no conforto das nossas casas. Oremos ao Senhor agradecidos. Ó Pai de amor, Deus eterno, obrigado por esse instante que a nossa igreja pôde participar ativamente do estudo bíblico da Tua Palavra nesta manhã e continuará estudando no decorrer da semana. Que o Senhor possa abençoar a vida dos pastores desta igreja, do conselho, da mesa diaconal, das lideranças, Pai, como daqueles irmãos que estão necessitando de saúde, necessitando, ó Pai, de emprego, necessitando, ó Pai, de organização espiritual, de organização de vida financeira. Que o Senhor possa também estar abençoando aqueles irmãos que esta semana completaram mais um ano de vida. Que o Senhor os abençoe ricamente, Pai. Abençoe toda a nossa igreja. Nós agradecemos tudo isso em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Que os amados irmãos tenham uma excelente e abençoada semana para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.